Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite do Sindisprev, né? Essa paciência de ter aceito a possibilidade de eu proferir uma conferência pelo Skype, né, à distância. Eu acredito que essas novas tecnologias digitais, elas têm que ser utilizadas também para que nós possamos contornar essas dificuldades e fazer com que a gente se integre mais, né? E isso me permitiu estar com vocês, né? Por questões de saúde, eu não pude estar fazendo a viagem, mas estou aqui para participar deste congresso, né? Que é um congresso de luta, um congresso de resistência, e eu diria uma resistência muito especial. Não é meramente uma resistência política, uma resistência sindical, mas é uma resistência cultural. A formação de uma consciência crítica, de uma percepção do mundo, né? É tão importante nos nossos tempos, né? Nós vivemos uma conjuntura muito específica, uma conjuntura muito especial no sentido que o Brasil, em 30 anos, né, ele vive, mais uma vez, ele vive uma nova ofensiva neoliberal, né? Uma ofensiva neoliberal qualitativamente nova, que nós temos que estar identificando, né? Nós não estamos mais na década de 1990, nós vamos agora entrar na década de 2020, e eu diria que é fundamental que as lideranças, que os organizadores, né, que os dirigentes políticos, dirigentes sindicais, eles tenham essa percepção do tempo histórico, né? Aquilo que diferencia, né, a luta hoje da luta que se deu há 30 anos, certo? Eu diria que é um período histórico que eu vou procurar estar tratando aqui na minha fala, procurando tentar colocar alguns elementos, né? E depois o meu amigo Roberto Eluani, que também é uma satisfação, né, de saber que está conosco, né? O Eluani vai desenvolver e eu fico até feliz que eu tenha sido o primeiro conferencista, porque eu estava um pouco assim naquela dúvida, o que é que eu iria falar depois do Eluani. Então, eu vou procurar abordar aspectos mais amplos, aspecto dessa temporalidade histórica de 30 anos, né, de capitalismo no Brasil, né, e principalmente naquilo que diz respeito ao efeito na carreira pública, né, no desmonte do Estado, né, na saúde do servidor, e também tentar indicar alguns elementos para nós pensarmos uma estratégia de proteção, né? Eu diria não apenas de proteção, mas de resistência. Uma resistência estratégica na perspectiva da classe trabalhadora. Então, antes de entrar propriamente no tema, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma divulgação entre vocês desse livro que eu lancei o ano passado. O livro se intitula Precarização do Trabalho e Saúde Mental, o Brasil da Era Neoliberal. Esse livro ele foi lançado em 2018 e ele discute esse novo tempo histórico, essa nova ofensiva neoliberal, né, a especificidade que ela tem. Então, esse livro, quem tiver interesse, o Sindisprev aí pode depois estar organizando, né, a compra, tá um preço especial, incluindo o frete, R$ 35,00, mas eu, como pesquisador, como professor, é a forma que eu encontro para estar divulgando as minhas ideias, né? Então, quem tiver interesse pode depois procurar aí o Sindisprev.
Bom, gente, a questão do tempo histórico, né? A questão que se coloca hoje, uma questão preliminar, é saber que tempo histórico é esse, né, que nós vivemos. Né? O que é que tem a ver essa ofensiva neoliberal com aquela ofensiva neoliberal da década de 1990? Né? Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, né? E agora nós temos a Michel Temer e Jair Bolsonaro. Né? Quase 30 anos de diferença, mas tem dimensões qualitativamente novas. Né? O primeiro aspecto é que nós vivemos hoje uma crise estrutural do capitalismo global. Daquele capitalismo que em 1990 estava no período de ascensão. Né? A ascensão do capitalismo global se deu a partir da queda do Muro de Berlim, do Consenso de Washington e do fim da União Soviética. Então, era um período de ascensão do capitalismo global. Nós vivemos num período de crise, uma crise mundial, dessa forma histórica de capitalismo, e uma crise que eu diria que ela se caracteriza pela incapacidade do sistema dar respostas à desigualdade, à alienação, enfim, ao mundo do trabalho. Né? Não apenas aqui no Brasil. Se nós formos acompanhar, nós iremos verificar que nós estamos diante de uma conjuntura intensamente contraditória nos países capitalistas centrais. Né? Você tem crise na União Europeia, nos Estados Unidos, no Japão. Né? Você tem economias capitalistas que não conseguem crescer e, quando crescem, não conseguem se sustentar. Né? E nós estamos, inclusive, hoje, em 2019, né, pelo que dizem os indicadores, né, num período que está sinalizando de uma nova recessão global, né, uma recessão global como aquela em 2008. Né, o que, de um certo modo, 2020 vai ser um ano de muita inquietação, né, vai ser uma conjuntura muito difícil de luta. Né, eu diria que nós temos que estar atento a isso. Né, a categoria tem que estar atento a isso. Né, essa percepção dessa novidade do tempo histórico. Certo? Então, é um período de crise. É por isso que a ofensiva neoliberal ela é uma ofensiva muito mais voraz. É uma ofensiva que não está sendo conduzida pela direita, mas pela extrema-direita. E se nós formos verificar isso, não é apenas no Brasil. Né? A eleição de Jair Bolsonaro ela se dá num contexto também de governos de extrema-direita na União Europeia, nos Estados Unidos. Né? E isso coloca, eu diria, imensos desafios, inclusive para a democracia, né? Para as regras do jogo. Então, essa voracidade da ofensiva neoliberal, ela é algo que se dá no mundo, né? Tentando, especificamente no caso do Brasil, tentando completar o ciclo de reformas que eles não conseguiram fazer devido à eleição em 2002 da Frente Brasil Popular, né? De Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, você tem de 2003 a 2016, você tem um período que eu diria de obstaculização de um processo de reformas neoliberais que, nos períodos do governo Lula e Dilma, essas reformas neoliberais elas foram, vamos dizer, paralisadas em alguns aspectos, em outros não, certo? Nós iremos verificar que mesmo esses governos do PT, eles conviveram no interior de um Estado neoliberal. Na minha análise que eu faço com respeito ao golpe de 2016, eu digo,
né? O que é que foi o golpe de 2016? Foi um Estado que cuspiu um governo, certo? Um Estado neoliberal que cuspiu um governo que, numa situação de crise, não interessava mais a esse Estado, certo? Quer dizer, e um governo que, nesse período todo, né, que nós chamamos de neodesenvolvimentismo, nesse período todo, né, um governo, um partido, né, sindicatos, enfim, toda uma direção política que não conseguiu construir um projeto de Estado, certo? De Estado. De governo, sim. Governo, cargos, eleições, isso se conseguiu, né? Mas de Estado é outra coisa. Quer dizer, o Estado neoliberal ele se perpetuou, mesmo depois da eleição de 2002. Quando Lula assume, ele, o PT, aquela carta aos brasileiros já sinalizava que nós não iremos fazer o enfrentamento desse Estado neoliberal. Um Estado neoliberal que ele é construído, formatado na década de 1990, né? A partir de um outro Estado, não de um outro Estado, mas o Estado brasileiro, né? O que é que a ditadura fez com o Estado brasileiro? Ela aprofundou aquilo que é característica desse Estado, que é um Estado oligárquico, né? A Constituição de 1988, ela não mudou esse caráter oligárquico do Estado, né? A Constituição de 1988, ela foi muito limitada na sua capacidade de dar um novo conteúdo a esse Estado, inclusive um conteúdo democrático popular, certo? Pelo contrário, ela perpetuou nesse Estado aquela feição oligárquica. E o que é que o neoliberalismo fez na década de 1990? Ele simplesmente fez uma pá de cal, certo? Modernizou e é um Estado neoliberal com feição oligárquica. E foi isso que caracterizou todas aquelas reformas que ocorreram na década de 1990. Né? Quer dizer, fundou um Estado com essa feição, um Estado neoliberal, um Estado que uma direção política reformista. É incrível como a direita, como a extrema-direita tem uma capacidade de fazer reformas, né? Alguns chamam de contra-reformas, mas são reformas capitalistas. São reformas para lidar com as contradições do capitalismo no Brasil. Então, você tem um Estado neoliberal que ele foi perpetuado, né? Eu diria até que nós vamos estar agora em 2020, né? Agora mesmo, em 2019, 30 anos de Estado neoliberal no Brasil, né? Aquele Estado que foi inaugurado lá com o governo Collor, aquela série de reformas, reforma do Estado, medidas, né, de liberalização comercial, desregulamentação dos fluxos de capital financeiro, reforma do Estado, privatizações, né, toda aquela concepção que veio do consenso de Washington, né, de 1989. Então, todo esse projeto, que não era só projeto de governos, era um projeto de formatar um Estado, uma estrutura política de poder, né, de poder do capital. Né? E os governos neodesenvolvimentistas, os governos Lula e Dilma, eles fizeram uma escolha. Nós não vamos fazer o enfrentamento, nós não vamos mudar a feição neoliberal desse Estado, nós não vamos mexer em áreas que significam disputar o poder, certo? Então, tem coisas que nós temos que distinguir. Uma coisa é o Estado, outra coisa é o governo, outra coisa é o poder, né? E disputar o poder é uma coisa muito séria, né? Muito séria, num país que tem a nossa tradição, uma tradição colonial, oligárquica, escravista, né? Um país que tem uma história que quem lê um pouco a história do Brasil sabe da dificuldade de se fazer mudança. Mas eu diria que nós perdemos essa oportunidade
né, nesse período do neodesenvolvimentismo, de estarmos construindo um projeto de poder, né? Fazermos avanços, perspectivas, inclusive não apenas no plano político e sindical. Eu diria que a verdadeira luta hoje é uma luta cultural, que a extrema-direita tem feito, a direita tem feito, ela tem se apropriado dessa dimensão da sociedade civil, disputando a hegemonia, né, nos aparelhos privados de hegemonia, por exemplo, as igrejas, a mídia, né, as organizações sociais, né, essa questão da ideologia, vamos utilizar a palavra que é mais comumente utilizada, né? Tem uma expressão que foi utilizada, inclusive expressão aí desse governo de extrema-direita, né? Que eles falam guerra cultural, né? A extrema-direita está fazendo aquilo que a esquerda não fez nesse tempo de 2003 a 2016. Pelo contrário, né? Pelo contrário, toda a linguagem, todo o discurso da esquerda era um discurso liberal, né? Era um discurso liberal. Toda a forma, inclusive, de ver a democracia era uma forma de uma democracia liberal. Como o capitalismo está em crise, essa democracia ela está afundando, evidentemente o poder do capital vai encontrar na extrema-direita a sua capacidade de estar conduzindo aquilo que interessa, que é de fato o poder, né? E aí fica aquela questão, quem são os donos do poder no Brasil? Né? Agora, podem ter certeza, os donos do poder não estão no Palácio da Alvorada, os donos do poder não estão no Congresso Nacional, não estão no Poder Judiciário, não estão na mídia. Esses personalidades são apenas personas, são representações do poder, desse poder oligárquico que manda nesse país há séculos. E é por isso que é difícil esse enfrentamento. Eu diria que hoje nós vivemos uma crise do Estado. Às vezes eu me pergunto, o Estado neoliberal, quando ele se construiu no Brasil, ele se constituiu com uma proposta reformista, certo? Eu diria até revolucionária, né, de mudar as formas de exploração, né, as formas de distribuição, as formas de manipulação. Eu diria que nós temos que aprender muito com os donos do poder, caso nós queiramos, de um certo modo, estar enfrentando eles. E aprender no seguinte aspecto. Por exemplo, o Estado neoliberal, ele tem um sentido amplo, não é meramente sociedade política. Quando eu falo em Estado neoliberal, estou falando também em sociedade civil. Então, você tem no Brasil uma sociedade política neoliberal, né, e uma sociedade civil neoliberal, né? Você tem uma hegemonia liberal no Brasil, né? A esquerda socialista, ela tem muita dificuldade de fazer a disputa de ideias, né? De fazer isso é uma das nossas fragilidades. Eu diria que o Estado brasileiro, o Estado neoliberal, a forma como ele vem assumindo, né, a partir da crise de 2015, 2016, o Brasil tem 2 anos de uma das recessões mais profundas da sua história econômica, né? A partir dessa crise, né, e eu diria que foi essa crise que criou todas aquelas condições para o golpe, para o impeachment da presidenta Dilma, né? Quer dizer, embora ela também tenha colaborado muito para o aprofundamento dessa crise, mas essa crise, ela é uma crise que ela já vem de erros cometidos
na política macroeconômica do governo Dilma, né, do primeiro governo Dilma, enfim, mas não vamos tratar disso agora. O que acontece é que nós temos uma crise que ela tem um dado muito específico. É uma crise que ocorre por conta da forma como nós inserimos no mercado mundial, né? Você tem uma queda dos preços de commodities, você tem algumas medidas mesmo internas que foram adotadas de desoneração fiscal, quer dizer, você tem uma crise fiscal no governo que isso provoca, né? Você tem um país que tem dificuldade imensa, quer dizer, desde 2010 você não tem investimentos, né, na produção, o Estado tem que assumir grande parte disso. Enfim, você tem uma série de indicadores que mostram que, independentemente de quem ganhasse em 2014, iria assumir um país, uma economia numa situação de crise, né? Uma crise mundial lá fora, né? A desaceleração da China, a queda do preço de commodities, né? E alguns erros dentro da política adotada no governo Dilma que contribuíram, de um certo modo, para uma situação de uma crise fiscal. Mas não é só uma crise fiscal, é uma crise de lucratividade, é uma escassez de investimento e toda uma oligarquia que não interessava mais ser governada pelo Partido dos Trabalhadores. Evidentemente, essa crise muito profunda, ela coloca impasses que já vinham de longa data, no tocante, por exemplo, a questão fiscal, a questão do Estado, né? Um Estado que, na medida em que a economia não crescia, parou de arrecadar, começou a ter muitas dificuldades de estar cumprindo com as suas obrigações, inclusive orçamentárias, né? Numa situação também de uma escalada da dívida pública. Então, você estava na antessala de uma disputa muito ferrenha pela distribuição, né? Uma disputa distributiva dentro do orçamento, o orçamento mesmo do Estado, né? Tanto que a primeira coisa que o Temer faz, logo ao assumir, é a questão daquela lei do teto do gasto público, que é exatamente para dizer, não, esse bolo é nosso, o Estado o orçamento do Estado é nosso, vamos priorizar aqui o pagamento dos juros, dos dividendos aqui da dívida pública, né? Que, na verdade, os donos do poder são aqueles que são os proprietários desses títulos da dívida pública, né? Eles, de fato, são a forma deles estarem se apropriando do fundo público, certo? Então, você tem uma questão, né, de luta distributiva muito ferrenha por conta da crise, e na crise você tem essas disputas, isso é normal, né? Eu fico imaginando que os governos neodesenvolvimentistas não previram em 2010, né, uma disputa distributiva que pudesse assumir até, né, com a possibilidade de haver golpes políticos. É incrível como isso não foi percebido pelos aqueles que estavam assessorando a presidência da República, ou os analistas, né? Mas aí ele estava com aquela ilusão, né, muito comum, inclusive numa esquerda liberal, né, de que as instituições democráticas no Brasil estão consolidadas, o que, na verdade, foi um erro político muito, eu diria, quase ingênuo, né? Para quem analisa um pouco a nossa história, sabe que as oligarquias, em vários momentos da história, elas não interessavam. A democracia não é um valor, né? Não é um valor no Brasil, né? Então, isso é uma situação muito séria. A questão da reforma trabalhista, né, que também foi implementada pelo governo Temer, é um outro elemento que diz respeito ao enfrentamento da crise, né? Se, por um lado, você tinha uma disputa distributiva que foi necessário para a classe dominante fazer essa lei do teto do gasto público, né, e agora a reforma da Previdência vai na mesma linha, né, de estar desmontando o Estado naquilo que ele significa de direitos sociais, né?
era necessário para satisfazer, para aumentar a taxa de exploração, para sinalizar a possibilidade de aumentar os investimentos, que você fizesse uma reforma trabalhista, né, que, de um certo modo, tivesse o mesmo perfil, né, de castrar direitos do trabalho, né? Então, direitos previdenciários, direitos trabalhistas, direitos sociais, né? É o que caracterizou o governo Temer e é o que caracteriza o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro vai na mesma dinâmica da dinâmica política que tem ocorrido nesses 30 anos, certo? Uma dinâmica que a direita não consegue fazer o serviço, né? E ela cria, né, a classe dominante, a oligarquia cria uma personalidade, né, bizarra, como no caso, né, bizarra, mas atrativa, né, para grande parte da população, né, uma parte da população que vota, né, que a extrema-direita cria essa personalidade da extrema-direita para exatamente fechar o serviço. Então, você tem um processo político com essas características, né, que diz respeito a essa própria nova ofensiva neoliberal, que é a construção, eu diria, né, o prolongamento daquilo que seria a construção do Estado neoliberal que começou na década de 1990, teve um pequeno interregno nesses governos neodesenvolvimentistas, mas é retomado com voracidade a partir de Temer e de Bolsonaro, certo? Então, quer dizer, é um programa estratégico e estrutural de mudar o Brasil, né? Eu diria que é reformista e quase revolucionário no aspecto de estar mudando as condições de produção e de reprodução da vida, né, de exploração do capital no Brasil. Eu diria que o Brasil que vai surgir depois dessa nova ofensiva neoliberal, né, independentemente de quem seja que vai suceder, né, os próximos governos, vai ser um outro país, né? Estaremos muito distante daquele Brasil da década de 1990, né, e estaremos também distante daquele Brasil que, de um certo modo, nós ensaiamos construir nesse período dos governos, né, dos governos do PT. A questão que se coloca é nós estarmos preparados para desenvolver a luta e a resistência nessas novas condições históricas. E essas condições históricas, elas não são muitas novidades, no aspecto de que nós já tivemos alguns elementos, isso principalmente no tocante ao trabalho, certo? Ao mundo do trabalho, aquilo que ocorre no local de trabalho, certo? E aí eu vou pensar na administração pública, mas não apenas na administração pública, nas organizações públicas, mas nas organizações privadas, nas empresas. Enfim, nós temos mudanças que elas se prolongaram, inclusive na década de 2000, na década de 2010, independentemente desses governos, essas mudanças se prolongaram, né? Isso é que é interessante, né? Mesmo nos governos neodesenvolvimentistas, né, se prosseguiu no Estado uma forma de gestão neoliberal, né? Só para vocês verem a contradição, certo? Que a forma como foi administrado o Estado no plano da organização do trabalho e da gestão, né, foi uma forma neoliberal, né? Eu digo isso porque eu era chamado para dar palestras para sindicatos de funcionários públicos e para discutir a questão do mundo do trabalho, e eu ficava um pouco para tentar mostrar, olha, é uma tremenda contradição, porque vocês têm governos, né, neodesenvolvimentistas, alguns chamam até de governos pós-neoliberais, mas no aspecto da organização do trabalho, da gestão, né, da concepção, inclusive, da organização
certo? São todos princípios neoliberais. Aí os nossos pesquisadores, o Eloane está aqui, sabe, a gente pegava aquela literatura francesa que fazia a crítica do neoliberalismo e nós aplicávamos aqui. Né? Porque como é que pode um governo, né, vermelho, né, adotando... Mas são essas contradições, esses paradoxos desse período neodesenvolvimentistas. Então, vejam bem, nós tivemos uma organização do trabalho, né, a forma como ela foi adotada na administração pública, certo? Uma organização do trabalho que não se diferenciava muito daquilo que era adotado, por exemplo, nas organizações privadas. Né? Eu digo isso com respeito, por exemplo, aos bancos, certo? Os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, certo? Era a mesma lógica gerencial que se adotava no Santander, Bradesco, Itaú, certo? Então, você tinha a captura da subjetividade, valores fetiches do mercado, certo? Você tinha todo o discurso da competência, né? Enfim, todo aquele pacote ideológico, né? Que o Estado, olha que coisa curiosa, só para vocês verem, né? A administração pública comprava esses pacotes de treinamento da Fundação Getúlio Vargas, que eram todos montados por administradores de empresas, pesquisadores nessa área de negócios, de orientação liberal. Né? O governo Dilma é uma gestora, né? Uma gestora que, no plano macroeconômico, tentando se diferenciar, né, das políticas neoliberais adotadas no aspecto macroeconômico, mas é um grande paradoxo, porque se nós formos verificar na organização do serviço público, do trabalho público, tinha uma orientação neoliberal. Né? Uma orientação, eu diria, do capital, da acumulação flexível, certo? E, evidentemente, né, o sindicalismo com muita dificuldade de fazer a disputa cultural, da cultura da organização, certo? Quer dizer, o sindicalismo, a estrutura sindical no Brasil, ela tem limites que eu discuto isso há mais de 30 anos. Né? Limites do sindicalismo. Né? Nós disputamos salários, disputamos emprego, disputamos plano de cargos e salários, carreiras, tal, mas temos muita dificuldade de disputar valores, certo? Ideologia, concepção de organização, de gestão, de avaliação, certo? De desenvolvimento de pessoal, né? Tem muita dificuldade, né? Quando a esquerda faz isso, ela reforça toda aquela ideologia, muitas vezes uma certa esquerda, toda uma ideologia liberal. Né? É incrível como isso mostra que quando o capital faz uma ofensiva voraz, ele não encontra resistência naquilo que é fundamental, porque nunca foi construído. Trincheiras, certo? É uma guerra de trincheiras. Se você avança aqui, você passa, porque você não tem como está, né, na mentalidade das pessoas, na mentalidade da concepção. É uma dimensão cultural, eu diria que é hegemônica. A sociedade civil neoliberal. Então, você tem todo, inclusive parte do sindicalismo incorporou o discurso neoliberal dentro das empresas. Certo? Eu já vi sindicalista falar em colaboradores, né? Quer dizer, não tem nada a ver com consciência de classe, né? Se não tem consciência de classe, não tem luta de classe. Se não tem luta de classe, então acabou a história. Né? Ou seja, não se faz a história, mas a história continua. A história é feita pela classe que tem consciência de classe. E nesse aspecto, digamos, a classe dominante brasileira tem muita consciência de classe, podem ter certeza. A questão da precarização subjetiva, eu já estou concluindo a minha fala, me desculpa se eu estou me estendendo muito, mas com essas novas formas de organização do trabalho e de gestão,
gestão toyotista, novas tecnologias, né, que nascem a partir de uma mudança estrutural que está tendo por conta da quarta revolução industrial. Então, você tem um avanço de novas tecnologias informacionais, e isso não é de agora, mas vai se aprofundando, né? De um certo modo, todo esse processo ele tem um impacto na vida das pessoas, né? A gestão já tinha, quando ela mobilizava os valores fetiches do mercado, né? Desconstruindo aquela consciência crítica, né? Desconstruindo aquela consciência coletiva, esse ideal de coletivo que foi quebrado pelo neoliberalismo, certo? Onde você não tem mais trabalhadores, você tem colaboradores, você não tem mais cidadãos, você tem usuários, você tem consumidores. Então, quer dizer, você tem toda uma mudança no léxico ideológico, na linguagem, que ela carrega essa marca de uma guerra cultural profunda que foi feita, pelo menos nos últimos 30 anos, certo? E isso, evidentemente, vai se refletir na subjetividade da classe. Você tem uma precarização subjetiva, né, dentro das organizações, dentro dos locais de trabalho, né, inclusive categorias, as que estão sofrendo mais são aquelas mais organizadas, né, e o Brasil não tem uma tradição sindical de muita organização, mas aquelas mais organizadas foram os mais atingidos pela reestruturação produtiva, certo? Aonde você tem uma precarização do trabalho que assume múltiplas formas. Ela é objetiva e ela é subjetiva. Ela é do trabalho, é do emprego, mas também ela é da carreira, ela é da avaliação. Ela captura a subjetividade e, de um certo modo, desmonta a capacidade daquele sujeito ter um referencial coletivo, inclusive de resistência, nos seus direitos. Então, isso, evidentemente, abre todo um campo de risco, de adoecimento. Então, a precarização da pessoa não é meramente uma precarização salarial, né, como se fala. Às vezes nós ficamos só olhando dentro da empresa, dentro da organização público ou privada. Nós esquecemos que quando a gente sai do local de trabalho, nós também estamos à mercê de todo esse fogo cruzado da guerra cultural que se dá através dessa nova linguagem do capital que desmonta, inclusive, todo o referencial coletivo. Hoje é difícil fazer sindicalismo, não apenas no Brasil, é no mundo, né? As dificuldades são reais. E, para concluir, a questão do adoecimento, evidentemente, ele é produto de toda essa ofensiva do capital, não apenas na política, na economia, mas na cultura. E isso talvez seja o mais interessante para mim, como sociólogo, de estar pensando essa dimensão cultural, da formação das individualidades pessoais, né? E de uma crise que você tem hoje na vida, certo? A crise não está apenas no Estado, no trabalho, mas ela está na vida. Como é que nós vamos organizar a nossa vida, certo? E quanto às estratégias de proteção, e é interessante essa palavra, proteção e resistência, ela evidentemente que existem, né? Porque se nós tivermos uma concepção mais ampla do processo histórico, verificamos que o processo histórico é feito de derrotas e é feito de luta, resistência, de vitórias, de avanços, de retrocessos, mas de avanços depois. Só que nós temos que ter clareza do terreno aonde nós vamos poder avançar. E esse terreno é isso. Que Brasil é esse? Vai surgir desse processo de mudanças sociais, culturais, políticas muito aceleradas. E não apenas mudanças sociais, culturais, políticas, econômicas, tecnológicas, mas também mudanças geracionais, que é algo que é um pouco desprezado, certo? Mas está entrando hoje no mundo do trabalho uma nova geração, pelo menos está disputando as vagas do mercado de trabalho, uma nova geração, que é aquela geração que se formou com aquele ethos neoliberal. Olha que coisa curiosa, certo? Isso coloca um desafio imenso para os sindicatos, para as organizações terem um discurso, uma linguagem capaz de lidar com esses sujeitos. São outros sujeitos, não? É uma outra geração, certo? Outros valores que a gente tem que saber fazer a disputa. Agora, numa disputa você tem duas opções. Ou você se entrega ao léxico, à linguagem do inimigo,
Foi isso que uma certa parte da esquerda fez? Ou você começa a levar a sério essa disputa, essa luta ideológica para tentar construir uma nova subjetividade de classe, capaz de lidar com a nossa tradição cultural, com os elementos da nossa formação cultural, porque o Brasil tem elementos muito peculiares, e aí vai ter que conhecer o terreno aonde vai se atuar. O que é um grande desafio, não apenas para os sindicatos, que têm uma estrutura conservadora, no geral, os sindicatos, como são organizados no Brasil, eles são organizados para não mudar a sociedade. Né? É tanto que essa experiência do Sindprev, que vai organizar terceirizados, ele está transgredindo essa estrutura sindical, certo? O que é um valor. Né? Agora, quantos sindicatos vão ter essa capacidade? Hoje, eu diria, menos do que antes, certo? Por conta aquilo que a reforma trabalhista fez, que tem um impacto tremendo na organização sindical, mas eu acredito que devam surgir associações, novos conteúdos nas organizações capazes de levar adiante, inclusive avançar na luta social, na luta política no Brasil. Eu diria que, concluindo, o Brasil ele vive um tempo muito contraditório, porque se por um lado ele tem uma dimensão bizarra que nos assusta, que é um governo de extrema-direita. Nós nunca tivemos um governo de extrema-direita com essa ousadia de fazer coisas que até a direita, nem os militares tiveram ousadia, certo? Agora um governo também que se dissolve no ar muito facilmente, basta o que nós estamos vendo, certo? Então você tem esse processo bizarro que, de um certo modo, surgiu da nossa sociedade civil, né? Nós temos também um momento, eu diria, glorioso, de, numa situação de crise, nós podermos ter a possibilidade de abrir a nossa consciência, né? De podermos estar cultivando a consciência crítica, de haver uma nova relação entre organizações intelectuais, movimentos sociais, enfim, sociedade civil, para construir um projeto que ele seja qualitativamente novo no sentido da intervenção e da elaboração de estratégias de proteção, mas de construção também, quem sabe no futuro, de um Estado democrático, popular, capaz de responder aos desafios do século XXI. Obrigado pela atenção, gente.